Queridos amigos e amigas, muito boa tarde. Estamos dando início ao programa Espiritismo e Vida neste domingo, dia 14 de janeiro de 2024, em nossa série Encontros com a Paz. Semanalmente fazemos um estudo dos capítulos contidos no livro Pão Nosso, psicografia do nosso querido Chico Xavier, editado pelo Espírito de Emmanuel. Hoje nós vamos adentrar ao capítulo 105, que tem como título Observação Primordial. E Emmanuel coloca uma passagem de Jesus que está em Marcos, capítulo 12, versículo 29, em que Jesus fala: E Jesus respondeu-lhe: O primeiro de todos os mandamentos é: Ouve, ó Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é um só. Então, está em Marcos, capítulo 12, versículo 29, e Jesus respondeu-lhe: O primeiro de todos os mandamentos é: Ouve, ó Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é um só. E aí Emmanuel diz: replicando ao escriba que o interpelou, com relação ao primeiro de todos os mandamentos, Jesus precede o artigo inicial do Decálogo de observação original que merece destacar. Antes de todos os programas de Moisés, das revelações dos profetas e de suas próprias bênçãos redentoras no Evangelho, o mestre coloca uma declaração enérgica de princípios, conclamando todos os espíritos ao plano da unidade substancial. Alicerçando o serviço salvador que ele mesmo trazia das esferas mais altas, proclama o Cristo à humanidade que só existe um Senhor Todo-Poderoso, o Pai de infinita misericórdia. Sabia de antemão que muitos homens não aceitariam a verdade, que almas numerosas buscariam escapar às obrigações justas, que surgiriam retardamento, má vontade, indiferença e preguiça em torno da Boa Nova. No entanto, sustentou a unidade divina, a fim de que todos os aprendizes se convencessem de que lhes seria possível envenenar a liberdade própria, criar deuses fictícios, erguer discórdias, trair provisoriamente a lei, estacionar nos caminhos, ensaiar a guerra e a destruição. Contudo, jamais poderiam enganar o plano das verdades eternas, ao qual todos se ajustarão um dia, na perfeita compreensão de que o Senhor é nosso Deus, o Senhor é um só. Essa lição vem bem de encontro, mais uma vez, a este momento que todos nós estamos vivendo. Emmanuel coloca de uma maneira muito significativa, né, que antes mesmo de todos os programas de Moisés, das revelações dos profetas e de suas próprias bênçãos redentoras no Evangelho,
o mestre coloca uma declaração enérgica de princípios, conclamando todos os espíritos ao plano da unidade substancial. Ele trouxe das esferas superiores da vida todas as orientações necessárias à humanidade, dizendo-nos que há somente um Senhor Todo-Poderoso, o Pai de infinita misericórdia, que é Deus. Mas ele já sabia que isso iria causar uma controvérsia muito grande no seio das civilizações. Não só naquele momento, mas posteriormente. E Emmanuel ainda coloca o que seriam essas turbulências ao longo da caminhada. Retardamento, má vontade, indiferença, preguiça em torno daquilo que Jesus estava trazendo. Fora isso, Emmanuel ainda nos mostra que ainda seria possível envenenar a liberdade própria, criar deuses fictícios, erguer discórdias, trair provisoriamente a lei, estacionar nos caminhos, ensaiar a guerra e a destruição. Então, quando Jesus traz a boa nova, logo ali, naquele momento e posteriormente, haveriam inúmeras desconfianças e inúmeras discórdias a respeito do que ele estava ensinando. E mais ainda à frente, atingindo até mesmo os dias atuais em que vivemos, encontramos a guerra interior, espiritual, material também, existente entre as civilizações. Porque cada um, dentro do seu segmento de vida, cada um dentro do seu segmento religioso, criou para si um Deus diferente. Temos correntes religiosas que não acreditam em Jesus, que simplesmente mantêm em suas mentes a ideia de que ainda Jesus, o Salvador, está por vir. Está para chegar, para salvar a humanidade. Olhamos as guerras civis, as guerras militares, as inúmeras injustiças que ainda existem no nosso planeta, e, é claro, levando-se em consideração que vivemos num planeta de provas e expiações, e vivemos dentro de uma sociedade ainda muito voltada às questões materiais, mas uma grande parte das almas que aqui vivem e que aqui estão transitoriamente vivendo, como também os espíritos que nos cercam no dia a dia da vida, como também que nos cercam ao redor do planeta, muitos ainda não aceitam e não acreditam na boa nova trazida por Jesus, nos ensinamentos trazidos por Jesus. Não acreditam no próprio Jesus.
Cada um vai montando o seu Deus de maneira particular ou de maneira coletiva, para, na verdade, satisfazerem os seus egos pessoais, os seus prazeres pessoais, as suas necessidades pessoais, e com isso vão se amontoando em processos de degeneração, não só na questão material, mas também na questão espiritual e moral. Essa observação primordial que traz Emmanuel, ela é muito importante para nós, para que nós nos conscientizemos de que há somente um Deus, que há somente um Senhor soberano da vida, que há somente um Criador. E que Jesus, Filho de Deus, nosso irmão e mestre maior, é este mensageiro divino que vem trazer a luz e a esperança em nossos corações. Ele termina lá embaixo dizendo: jamais poderiam enganar o plano das verdades eternas, ao qual todos se ajustarão um dia, na perfeita compreensão de que o Senhor é nosso Deus, o Senhor é um só. Por isso que a doutrina espírita, como este consolador prometido por Jesus, vem nos clarear a mente, vem nos ajustar a questão do entendimento de que não há, de maneira nenhuma, adoração a deuses, a deuses. Não há adoração a imagens. Há, sim, uma única adoração a Deus, que nos permite viver, que nos permite reencarnar, que nos permite estar aqui e agora para realizarmos o melhor de nós próprios. É nele que devemos depositar toda a nossa fé, toda a nossa confiança e toda a nossa esperança. Porque quando olhamos para o mundo em que vivemos, observamos a perfeição existente nele. Os pontos equivocados, os pontos errôneos, não são frutos de Deus. São frutos daquele mal que nós realizamos no cotidiano da vida. Quando destruímos a natureza, quando matamos os animais, quando não damos as devidas atenções à terra em que vivemos. Quando olhamos para o universo e vemos os diferentes mundos, as diferentes casas espirituais existentes, vemos a perfeição de Deus. Porque seria muito ilógico acreditar que na imensidão do universo, só nós temos um planeta habitado. Seria impossível acreditar que na imensidão do nosso próprio planeta, só algumas almas são perfeitas, só algumas almas são imperfeitas. Deus promove esta mistura de espíritos elevados e espíritos em evolução, de almas elevadas e de almas em evolução,
para que juntos possamos crescer e para que juntos possamos aprender a reverenciar Jesus por tudo aquilo que ele nos trouxe. Tudo que é novo para nós nos causa apreensão. Não sabemos se é verdade, não sabemos se é mentira. É preciso analisar, é preciso estudar, é preciso compreender, é preciso entender. Quando passamos a fazer tudo isso, temos um olhar diferenciado para com Jesus e para com toda a sua obra. Passamos a ter um olhar diferenciado para Deus, que é o nosso Pai e Criador, que está em toda parte. E, consequentemente, passamos a ter um olhar específico e especial para nós próprios, porque somos frutos da criação de Deus. A nossa gratidão, a nossa alegria, a nossa felicidade, o nosso crescimento e o nosso desenvolvimento pertence a Deus. Tudo aquilo que temos na vida, até mesmo o nosso corpo, pertence a Deus. Por isso que ele coloca, Emmanuel, essa passagem de Jesus que está em Marcos, como eu disse, capítulo 12, versículo 29, quando Jesus responde ao escriba que o interroga, dizendo a ele: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, ó Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é um só. E às vezes ficamos nos perguntando por que a guerra no Oriente Médio? Por que a guerra ali naquela região da Palestina, de Israel, naqueles países que estão ali ao redor? Ouve, ó Israel, o Senhor é nosso Deus. O Senhor é um só. Então, essa guerra não é de hoje. Essa guerra é de antes de Jesus. E como nós nascemos, vivemos, morremos e renascemos novamente, vários espíritos daquela época de Jesus, ou até anteriormente a Jesus, estão aí, espalhando as mesmas discórdias de outrora, aumentando suas responsabilidades negativas em torno da vida. Guerras que mais são de caráter religioso do que material. Quantas pessoas não aceitam a doutrina espírita? Quantas religiões não aceitam, por exemplo, a Umbanda, o Candomblé? Quantas religiões não aceitam o islamismo, o budismo, o Hare Krishna, a Seishonoye?
porque nós olhamos para a individualidade, nós olhamos para a religião e não olhamos para Deus. Porque se olharmos para Deus, vamos entender e compreender que religião, ou religar, é apenas um caminho. Hoje estou espírita. E amanhã, onde estarei? E ontem, onde estive? Então, é uma observação realmente primordial para todos nós. O respeito às religiões, o respeito aos nossos irmãos filiados, estacionados em outra religião. O respeito a Deus, que é o nosso Pai, único Criador do céu e da terra. O respeito a Jesus, o nosso mestre, o nosso irmão maior. O respeito aos seus ensinamentos. Ouve, ó Israel, o Senhor é nosso Deus. O Senhor é um só. Então fica aí a nossa pequena contribuição para o capítulo de hoje, livro Pão Nosso, capítulo 105, observação primordial. Quero lembrar a todos, como sempre faço aos domingos, daqui a pouquinho, às 20 horas, a nossa outra série Estudo Sistematizado. Estamos fazendo um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Convido você a participar, convido você a conhecer esta série, tão importante como todas as outras na nossa programação semanal. Aproveito para desejar a todos um bom final de domingo e uma semana repleta de muita luz, de muita paz, de muita alegria e de muita saúde. Nos vemos no próximo domingo, às 17 horas. Programa Espiritismo e Vida, simples, objetivo, constante. Um forte abraço e que Jesus nos abençoe.